Se você clicou nesse vídeo, não resta nenhuma dúvida, você gosta de elétricas e tenho certeza absoluta que você gosta de pagar barato em elétricas. E sabendo disso, eu vou fazer um vídeo com 3 elétricas que estão baratas e pagando excelentes rendimentos. E hoje foi um pouco diferente. Ao entrar no supermercado, eu percebi que já tem panetone disponível para venda. A gente imagina logo que o ano está chegando ao fim. Não, eu pensei de outra forma, que está chegando o melhor momento para quem gosta de elétricas, o momento que elas abrem o seu caixa e distribuem excelentes rendimentos, e a gente irá se posicionar antes que isso ocorra, pois a tendência é que quando uma boa elétrica anuncia um grande dividendo é que a cotação suba. E o investidor que acompanha o canal, ele se posiciona antes, paga barato, aumenta a sua posição e, consequentemente, os seus dividendos. E a primeira elétrica é uma elétrica que tem um portfólio muito equilibrado, um portfólio muito diversificado, trazendo uma grande segurança ao investidor de longo prazo, que é a CEMIG. Um portfólio diversificado nos diz o quê? Imagine uma crise hídrica. O que acontece? Elétricas que só têm geração de energia hídrica, é óbvio que irão sofrer. Já uma elétrica que tem geração hídrica, geração solar, eólica, transmissão, comercialização, distribuição de energia, com certeza essa irá sofrer menos. E a CEMIG hoje possui em seu portfólio geração hídrica, eólica, solar, transmissão de energia, que é o filé mignon, distribuição, atua no Mercado Livre, a maior comercializadora de energia do Brasil, e também tem gás natural no seu portfólio. Bombeiro, e o que seria comercialização de energia? Basicamente, compra e venda de energia para consumidores que demandam energia em larga escala. E a CEMIG não está só presente no estado de Minas Gerais, ela hoje atua em 26 estados e no Distrito Federal. Quarto maior grupo transmissor, sexto maior grupo gerador, maior distribuidora de energia do país, sem dúvidas uma gigante do setor elétrico. Uma empresa que conseguiu dar a volta por cima, passou por uma grande reestruturação, voltou a ser aquela CEMIG lá do passado, uma empresa eficiente, rentável, pagando excelentes rendimentos. E quando se fala em CEMIG, eu não falo sobre dividendos, e sim sobre dividendos e bonificação, pois além de estar pagando excelentes rendimentos, ela é uma empresa que bonifica com uma certa frequência. Então, quando se fala em CEMIG, eu não falo somente sobre dividendos, e sim sobre dividendos e bonificação, pois nada melhor do que a gente ganhar novas ações de graça no 0800, que irá nos gerar novos dividendos. Em aproximadamente 10 anos, a CEMIG fez 4 bonificações. Destaque para 2020, bonificação com uma proporção de 4,11, 2021, proporção 11,5 e 2022, uma mega bonificação de 30%. E um ponto interessante sobre a bonificação é que ela é silenciosa. A maioria dos investidores, para saber se uma empresa é ou não boa pagadora de dividendos, o que ele faz? Olha o histórico de dividend yield, é um bom indicador, sim, principalmente se a gente analisar a média histórica. E esse histórico de dividend yield da CEMIG, sem dúvidas, um histórico impecável, com uma média de 8,76% acima do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%, e com um dividend yield atual de 9,06%. E ao olhar esse histórico de dividend yield, sem dúvidas, ele se encaixa na nossa estratégia, mínimo acima de 6%. Não podemos esquecer que as bonificações não aparecem nesse histórico de dividend yield, ou seja, é importante sempre considerar na rentabilidade de longo prazo da sua carteira, dividendos e também as bonificações, e para isso você precisa fazer o ajuste da melhor forma possível, e eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro como se faz o ajuste com dividendos e também principalmente com as bonificações, que é um erro muito comum. E se o seu foco em elétricas é dividendos, essa estratégia irá cair como uma luva, pois ela é focada em dividendos e nada melhor do que pagar barato em elétricas com foco em dividendos. CEMIG 4. A média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, o total de 2018 a 2022, dividido por 5, nos dá uma média de 93 centavos. De acordo com o mínimo de 6% método Bazin, chegamos a um preço teto de R$ 15,63, com uma margem de segurança de 25,57%. Uma margem ótima. Preço teto, para quem não sabe, é o preço limite que a gente deve pagar no ativo para alcançar o yield estimado de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos, uma estratégia utilizada por grandes investidores para pagar barato em boas pagadoras de dividendos. A segunda empresa
é uma elétrica, porém ela atua no segmento de transmissão de energia, segmento que casa muito bem com uma carteira de longo prazo, uma carteira previdenciária, pois elétricas que atuam no segmento de transmissão são empresas altamente previsíveis. Têm as suas receitas reajustadas anualmente pela inflação, isso protege o investidor no longo prazo. São empresas com contratos longos. Basicamente, quando uma elétrica que atua na transmissão de energia ganha um contrato, são contratos de aproximadamente 30 anos. Isso acaba se refletindo em uma forte geração de caixa e, consequentemente, bons dividendos. E a segunda elétrica, que vamos falar no vídeo de hoje, uma elétrica muito conhecida e, sem dúvidas, uma das melhores transmissoras de energia do Brasil. Estamos falando da Taesa. Tudo o que eu citei reflete em bons dividendos e a Taesa mostra muito bem isso no seu histórico de rendimentos, um histórico crescente ao longo do tempo, saindo de R$ 2,20 por ação em 2013 e notem, teve altos e baixos nesse período, porém quando analisamos um longo período, esses dividendos estão crescendo, um crescimento anual composto de 2013 a 2022 de 8,21%, 2023 até o momento ela pagou R$ 2,31 por ação. É fato que existe diversos investidores que estão preocupados com a alavancagem da Taesa. A alavancagem é basicamente o endividamento da empresa. Sim, isso é importante que você analise. Se preocupe, entenda como está o endividamento da sua empresa, pois isso, sem dúvidas, é algo fundamental. Porém, o endividamento da Taesa no momento atual não me preocupa, até porque ela é uma empresa que tem uma forte geração de caixa e um histórico de rápida desalavancagem. Hoje, a dívida líquida da Taesa está em 3,7 dívida líquida EBITDA. Esse indicador nos mostra que se a Taesa utilizar todo o seu resultado operacional, em aproximadamente 3,7 anos ela quitaria todo o seu endividamento. E ao analisar um histórico de longo prazo, notem que em alguns momentos, com grandes projetos em andamento, a empresa se alavanca para fazer frente a esses novos investimentos e ao longo do tempo ela apresenta uma rápida desalavancagem. Isso ocorreu de 2013 a 2017. A partir de 2018, o seu endividamento vem crescendo para fazer frente a diversos investimentos e o que muita gente não sabe é que ela possui 6 empreendimentos em construção para serem entregues até o ano de 2028, mostrando que a empresa não está parada e nos últimos 5 anos ela ganhou diversos lotes de transmissão de energia com retornos bastante atraentes. A Taesa tem uma média altíssima nos últimos 5 anos, de R$ 3,44. De acordo com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 57,33, uma margem de segurança de 63,9%. Porém, na Taesa, eu não utilizo o mínimo de 6%, pois essa estratégia não precisa ser engessado e você pode fazer alguns ajustes, e eu faço isso na Taesa. Hoje o meu yield estimado pessoal na Taesa não é o mínimo de 6%, e sim o mínimo de 8%. Sem dúvidas, o yield estimado de 8% se encaixa muito bem na Taesa e nos dá um preço teto muito conservador, de R$ 43,00, e mesmo assim, com um yield estimado de 8%, temos uma margem de 22,93%. E a nossa terceira elétrica possui uma tese de investimento bem interessante, que me agrada muito, que é crescimento e inovação com dividendos. Até porque essa empresa possui um ótimo portfólio. Estamos falando da Auren Energia, Auren 3, um portfólio focado em renováveis e que nos próximos anos ficará muito interessante. O portfólio de geração da Auren é bem interessante. 2023, 70% hidro, 30% eólico. 2024, 58% hidro, 27% eólico, 15% solar. Portfólio ótimo da Auren. 50% hidro, 30% eólico e 20% solar. Um portfólio muito interessante, diversificado, trazendo uma maior segurança, pois imagine uma crise hídrica com uma elétrica que possui no seu portfólio somente geração de energia hídrica. A tendência é que essa elétrica sofra e muito. Já um portfólio diversificado como o da Auren nos traz uma maior segurança, até porque não temos crise de sol e de vento. Isso acaba fazendo que esse portfólio se torne
um porto seguro em momentos de crise. E com 2 projetos em andamento, inclusive um projeto muito inovador, irá garantir no futuro essa diversificação em matriz energética. A Auren possui o projeto solar Sol de Jaíba, no norte de Minas Gerais, que terá capacidade instalada suficiente para consumo de mais de 500 mil residências. E o segundo projeto em andamento é muito inovador, geração de energia híbrida, o Sol do Piauí, que irão garantir o crescimento da Auren 3 com um portfólio muito diversificado e inovador, como esse projeto Sol do Piauí, um projeto inovador de geração de energia híbrida. Temos agora um grande destaque que eu considero na Auren 3, que é a sua contratação, o que garante uma certa previsibilidade na geração de caixa da empresa, pois ela tem um alto nível de contratação, 2024 95%, 2025 90%, 2026 79%, 2027 67% e de 2028 a 2032 60%. E quando se fala em Auren 3, é impossível não citar a possibilidade de um dividendo extraordinário. Grandes bancos estimam um mega dividendo para o quarto trimestre de 2023. Lembrando que é estimativa, não é garantia, até porque não se pode investir em uma empresa somente considerando essa possibilidade de um dividendo extraordinário. A empresa possui um portfólio interessantíssimo, uma empresa de crescimento e inovação, pagando bons dividendos com essa possibilidade. E diversos bancos estimam essa possibilidade de dividendo extraordinário. O BBI também aponta que a Auren terá dinheiro mais do que suficiente para cumprir sua promessa de pagar dividendos de 1,50 ou um yield de 10% extraordinário. Em 2023, ela já pagou R$ 1,50 e existe essa possibilidade, de acordo com grandes bancos, de mais 1,50 para o quarto trimestre de 2023. A Auren 3, por se tratar de uma empresa recente na Bolsa de Valores, não temos um histórico longo de dividendos e por isso vamos lançar esse yield estimado de R$ 1,50 que alguns grandes bancos estimam e até mesmo o rendimento que ela pagou em 2023, algo que eu considero bem interessante. R$ 1,50, dividendo extraordinário de acordo com o mínimo de 6%, temos um preço teto de R$ 25, uma margem de segurança de 8,9%. E você possui alguma dessas 3 elétricas na sua carteira, elétricas de qualidade, com bons projetos? Isso pode garantir o crescimento no longo prazo e, consequentemente, os nossos dividendos. Até porque, se essas empresas não continuarem investindo, a tendência é que a nossa fonte seque no futuro. Então, é importante que você estude as empresas da sua carteira e os projetos, até porque os projetos irão garantir a nossa aposentadoria. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!